Mateus capítulo 11. Estamos a avançar no estudo versículo a versículo do Evangelho de Mateus. Este Evangelho escrito por este apóstolo que responde à pergunta essencial da humanidade: quem é Jesus Cristo? E neste Evangelho, Mateus apresenta-nos a pessoa de Jesus como sendo o Messias, o Cristo, Rei e Senhor. O tema hoje da nossa mensagem, do nosso estudo, é resolvendo dúvidas sobre o Messias e testemunho da grandeza de João o Batista. E estamos lá em Mateus capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Muito bem, então entramos no capítulo 11. Daqui para trás, por 10 capítulos, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, disse quem é Jesus e apresentou a pessoa de Jesus, com tremendas evidências sobre a verdade que ele é o Filho de Deus. Ele começou logo no capítulo 1 com a genealogia, com o seu nascimento virginal, que Jesus é Deus em carne, que Jesus é o Rei, o ungido, o escolhido, o Messias, o Salvador de Israel, o Messias Redentor, Salvador do mundo inteiro. E vimos também nestes 10 capítulos as várias reações das pessoas, das multidões, à pessoa de Cristo. Vimos várias reações na presença dos milagres dele, das pregações, lá no fim do Sermão do Monte. Todos ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus. E quando ele curava e dizia que perdoava os pecados, enfim, vimos várias reações à pessoa de Jesus. E Mateus está a procurar responder quem é Jesus. E as reações são iguais às dos nossos dias. As pessoas hoje, quem é Jesus? E há as mais diversas reações à pessoa de Jesus Cristo. E agora, capítulo 11, temos respostas de Jesus a várias dúvidas. E a primeira, versículos 1 a 6, há dúvida sobre o Messias. Resposta de Jesus à dúvida sobre o Messias. E o que nós temos aqui é uma coisa muito importante, porque temos aqui dúvidas de crentes. Ou seja, os crentes também podem ter dúvidas. Se serve de algum consolo para nós, a dúvida é algo que pode ocorrer até na vida de um crente. E em Mateus capítulo 11 acontece que a dúvida acontece num grande homem de Deus, que é João o Batista. E olhem que não pensemos que João Batista era um crente fraco. Vejam o versículo 11. É Jesus que diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Portanto, temos aqui João Batista com dúvidas e olhem que não era um homem qualquer. Então, se o maior homem que já viveu tinha dúvidas, podemos ficar um pouco consolados quando nós também duvidamos. E vamos ver então esta questão da dúvida que às vezes surge nos crentes. Nós temos, repetidamente, nos Evangelhos, o Senhor Jesus a dizer aos seus discípulos: homens de pequena fé. Porquê? Em várias circunstâncias em que eles eram fracos, duvidavam. Em Mateus 8, 26, Jesus diz: homens de pequena fé.
Até quando duvidareis? Disse Jesus noutra ocasião. Ou, por exemplo, em Mateus 21, 21, se tiveres fé e não duvidardes. Vão ver? E o Senhor diz isto a cada um de nós hoje, se tiveres fé e não duvidares, não sejas de pequena fé. Então o versículo 1 do capítulo 11 diz, aconteceu que acabando Jesus dar instruções aos seus 12 discípulos, já vimos isso, capítulo 10. Jesus a dar instruções, a preparar os discípulos para irem na sua primeira missão missionária. Diz que o Senhor Jesus, tendo acabado de dar as instruções, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Olhem, Jesus investiu o seu tempo com o seu ensino, a sua instrução aos 12 discípulos para a primeira missão. E diz que partiu dali. Mas vejam para onde é que Jesus vai. Jesus vai ter uma obra dupla. Diz o versículo 1 que ele vai quê? Pregar e ensinar. Onde? Nas cidades de quem? Deles. Deles quem? Dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram de onde? Eram da região norte de Israel, eram da Galileia, menos um, que era Judas Iscariotes, que era de Queriote, que ficava em Judá. Era o único judeu. O único judeu de Judá era Judas. Todos os outros, 11, eram da Galileia, do norte. Judas era do sul. E vejam, na direção de Jesus, a liderança de Jesus, isto é importante, partiu dali, depois de os ter preparado, com a instrução, a ensinar e a pregar nas cidades deles. A importância que Jesus vê de elevar o ministério às cidades dos apóstolos. Eles eram conhecidos nessas cidades. Eles conheciam essas cidades. Estamos aqui a dizer que nós temos um trabalho importante também a fazer no lugar onde somos conhecidos. Não é? Onde nos conhecem. Porque é que muita gente acha, eu vou ser missionário em África. Pode ir para a África, claro, muitos vão para a África. Olha, eu vou para a Índia, e muitos foram, e Deus chama. Mas vejam a importância que Jesus dá em que temos um dever, uma responsabilidade. És de Moreira da Maia, prega, ensina aqui a Moreira da Maia, onde tu conheces, onde és conhecido. Foi o que Jesus fez. E o duplo ministério, pregar e ensinar. Versículos 2 e 3, enquanto Jesus está nesse processo, o que é que acontece? João, é João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer, és tu aquele que havias de ir ou esperamos outro? Portanto, João Batista, qual era a situação dele? Ele estava preso e encarcerado. Mateus capítulo 14, versículos 3 a 5, explica o motivo da sua prisão, que nós sabemos. Vejam, Mateus 14, versículos 3 a 5. Porque Herodes, o rei Herodes, tinha prendido João e tinha-o amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo porque o tinham como profeta. Então, João Batista estava, nesta altura, já não estava no Rio Jordão a batizar e a pregar, estava preso por causa deste conflito com o rei Herodes. João é um profeta do Senhor e não receou, vejam, confrontou e julgou o adultério do rei Herodes, porque roubou a mulher do irmão dele, de Filipe, e João Batista, vejam, não teve receio, foi lá confrontá-lo e dizer, estás a proceder mal. Lembrem-se aqui que foi João Batista quem identificou Jesus, quando Jesus foi para ser batizado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Foi João Batista que disse de Jesus: eu tenho de diminuir e ele crescer. Foi João que batizou Jesus. Foi ele que acreditou em Jesus como Messias. E agora parece que há aqui algumas dúvidas nele. E ele enviou 2 discípulos dele, discípulos de João Batista, a seguirem Jesus e a observarem Jesus. Isso já estava a acontecer há algum tempo. Vejam Mateus capítulo 9, versículo 14, se isso vai aparecer ali. Mateus 9, 14, que diz: então vieram eles os discípulos de João dizendo: porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam. Isto foi na festa que Mateus deu a Jesus, em que ele convidou todos os seus colegas publicanos, e estavam lá também discípulos de João Batista que foram perguntar: ó Senhor Jesus, mas porquê é que vocês não jejuam e os fariseus jejuam muito? Em Lucas 7, 11 a 16, nós temos também aqui outra ocasião que explica muito bem que João Batista observava Jesus com os seus discípulos. E aconteceu que no dia seguinte ele veio à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não choras. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E a seguir, versículo 16. O seu povo. Agora o versículo 18. Versículo 18 de Lucas vai dizer, de Lucas 7, mas eu vou ler, vai dizer que Jesus estava a fazer milagres e o versículo 18 diz: e os discípulos de João anunciaram todas estas coisas. Então eles acompanhavam Jesus, viam o que Jesus fazia, depois iam dizer a João: olha, Jesus fez isto e fez aquilo. Então João Batista recebia estes relatórios da obra de Jesus e agora tinha algumas dúvidas e precisava ter certezas se Jesus era o Messias. E manda perguntar, voltando a Mateus 11, és tu aquele que havia de vir? As profecias bíblicas, já da antiguidade, prometiam a vinda do servo Salvador, do Messias, que iria fazer várias coisas que o iriam identificar. O que é que o Messias iria fazer, que iria mostrar que ele era o Messias prometido? Ele ia operar milagres únicos, nunca vistos, ia mostrar o seu poder, o seu amor, a sua simpatia, a sua compaixão, e Jesus estava a cumprir tudo isso. Olha, Isaías 35 fala sobre o que faria o Messias. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. E também Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então vejam, João Batista manda dizer, lá no versículo 3 de Mateus 11, és tu aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir era um título, uma expressão para o Messias. Como havia outros, o rebento, o semente de Davi. Então qual é o bom exemplo que João Batista aqui nos deixa? É que na dúvida ele vai à origem, vai à fonte, vai ao próprio Senhor Jesus. Ele não pediu informações a outros, mandou 2 discípulos seus, vão falar a Jesus,
vão colocar-lhe esta questão. Agora a pergunta é, será que João Batista não acreditava em Jesus como Messias? Este pensamento não é real. Porque a forma da pergunta de João Batista no versículo 3 implica que ele acreditava e que ele estava perplexo com aquilo que estava a acontecer por parte de Jesus. O que é que na verdade João Batista está a dizer? Ele manda dizer a Jesus: Jesus, devo continuar a acreditar naquilo que eu já acredito? Porque ele tinha identificado o Messias, ele tinha dito: este é o Cordeiro de Deus, eu nem sou digno de desatar-lhe as sandálias. Devo continuar a acreditar naquilo que eu acredito, ou eu acredito que tu és o Messias, eu estou errado em acreditar nisso? Não é? Então João queria ter a certeza e por isso vai a Jesus. Em versículos 4 e 5 temos a resposta de Jesus a João. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide, diz aos dois discípulos, olha, vão, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, ou seja, vão dizer a João Batista: olha, Jesus está a dar visão aos cegos, os cegos veem. Os coxos andam, como era a profecia sobre o Messias, que nós lemos há pouco. Os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isto é muito interessante porque, sabem, há outro registro deste acontecimento, está em Lucas capítulo 7, versículo 20, que eu vou pedir ao Daniel se pode pôr. Tem o mesmo registro. Vejam a resposta de Jesus aqui. Vejam. Lucas 7, 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar, são os discípulos de João, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Olhem a resposta de Jesus. Na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, deu vista a muitos cegos, respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então vejam, não apenas Jesus estava a fazer, mas disse: olha, na mesma hora Jesus fez estes milagres espetaculares. E manda a resposta para João Batista dizer: vão dizer-lhe em primeira mão o que vocês estão a ver agora e que vocês ouviram agora. Contem-lhe tudo. Portanto, claramente, Jesus mostra as credenciais de ser o Messias e esta bem-aventurança do versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Isto é importante. É uma bem-aventurança que tem ao mesmo tempo um aviso. Jesus está a dizer: de tudo o que ouvem de mim, de tudo o que veem de mim, não tropecem na minha pessoa. Não duvidem, não fiquem ofendidos, escandalizados com as coisas que eu digo, que eu faço. Mas creiam. Jesus conhecia o coração de João Batista, manda-lhe esta resposta e a seguir, a partir do versículo 7, Jesus vai dar um testemunho fantástico sobre a verdadeira grandeza de João Batista. Irmãos, quando nós pensamos no valor de uma pessoa, da grandeza de uma pessoa, fôssemos dizer quem são as grandes pessoas do mundo, dos nossos dias, da atualidade ou do passado, iríamos ter todo tipo de respostas. Mas o que é importante aqui é: e Deus? E Deus? Quem é que Deus acha que é grande aos seus olhos? Porque nós olhamos e dizemos: aquela pessoa é uma figura sem par na atualidade ou todos os séculos. Mas Deus, o que é que Deus acha? Para Deus, o que é uma grande pessoa? É isso que Jesus vai aqui transmitir a partir do versículo 7.
Ahm, E, na verdade, neste trecho nós conhecemos um homem, João Batista, que, vejam, olhando para os valores que o mundo tem, João Batista era de uma família muito humilde, uma família normal. Não há conhecimento que tivessem riqueza, não teve uma educação excepcional. Era um homem sem beleza física particular. Tinha até uma estranha forma de se apresentar ao mundo. Não era considerado uma pessoa de relevo no mundo. Mas vejam, o Senhor Jesus vai dizer aí no versículo 11 que ele é o maior ser humano que já viveu. O maior ser humano que já viveu. Versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tenha nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. É uma declaração que se calhar nenhum de nós tem tomado em consideração. Mas é uma declaração surpreendente. Esta não é a opinião de uma pessoa qualquer. É a opinião, é a declaração que saiu dos lábios do próprio Filho de Deus. E Jesus começa esta afirmação no versículo 11 com a expressão em verdade. Quer dizer, não há qualquer dúvida. Em verdade. João Batista, o caráter dele, a chamada que ele recebeu de Deus, a fidelidade que ele mostrou para servir a Deus, todo o seu ministério, o impacto que teve tudo aquilo que ele pregou, aquilo que ele disse, aquilo que ele fez, fazem dele o maior homem que já viveu. E que agora precisou de tirar algumas dúvidas e dirige-se ao Senhor Jesus nesse sentido. Para nós compreendermos bem o que Jesus está aqui a dizer neste testemunho da grandeza de João Batista, temos que ver aí o versículo 11, onde o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido. O que é que isto quer dizer? Está-se a referir à raça humana. João não era uma pessoa sobrenatural. Ele não era um super-homem. Ele o que é que era? Ele nasceu de quê? De uma mulher, como nascem todas as pessoas. Diz, olha, João Batista, ele é um ser humano como outro qualquer. Ele não é um super-homem. É um que nasceu de uma mulher, como todos nós. Um homem com as mesmas necessidades, desafios, fraquezas. E versículos 7 e 8, vemos, partindo eles, ou seja, os discípulos de Jesus, de João, que foram levar a resposta, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Portanto, aqui, Jesus vai dar este testemunho a quantas pessoas? Começou Jesus a dizer às multidões. Olhem, Jesus a pregar um testemunho às multidões sobre João Batista. Sobre João Batista. Das qualidades únicas e excepcionais deste homem. A grandeza dele. A par da humildade dele. Em Mateus capítulo 3, versículo 4, nós vemos a humildade de João Batista. Não sei se Daniel vai por ali. Mateus 3, 4. Primeiro é Mateus, eu vou ler. Mateus 3, 4 diz: este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Não era um homem distinto que estava num palácio ou numa instituição de relevo, no sinédrio. Vejam,
a humildade dele. A roupa dele eram pelos de camelo, um cinto de couro nas costas, e comia. Era uma figura assim, entre aspas, esquisita, não é? Esquisita aos olhos das pessoas. Mas o maior homem que já viveu, disse o Senhor Jesus Cristo. Grande humildade. E Jesus está a perguntar aqui no versículo 7 e 8 a dizer assim, olha, esta pessoa tão simples, tão humilde, o que é que influenciou a atitude das pessoas que as atraiu de todo Israel fazerem uma caminhada difícil pelo deserto até o Rio Jordão para ir ver este homem? Mas porquê? O que é que havia nele de especial? O que é que havia neste homem? Foram lá ter com João Batista, todo Israel, porque ele era uma pessoa fraca, uma pessoa vacilante, como dizem, uma cana agitada pelo vento. Diz, não. As pessoas que são sem valor, até cobardes, estão bem vestidas, não estão no deserto. No deserto não ser uma pessoa vestida assim, a rigor. O estilo de vida de João já era uma mensagem ao mundo. Jesus está a realçar a pessoa de João Batista. Versículo 9. Mas então que fostes ver? É a terceira pergunta de Jesus. O que é que fostes ver? E é a pergunta que Jesus faz e que responde. Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais do que profeta. João Batista foi um grande profeta. Enfrentou todos, sem qualquer receio pela verdade bíblica. João Batista não reteve a sua mensagem para ninguém. Em Mateus capítulo 3, versículo 7, onde temos a descrição do ministério dele, nós lemos: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que eram os líderes, que vinham ao seu batismo, diziam: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele não teve receio de confrontar, fosse quem fosse. Não, de facto, João Batista não poupou ninguém e pregava o arrependimento. A quem quer que fosse, até ao rei Herodes, ele pregou. Sem receio, foi preso, não teve receio. João foi um homem de grande convicção, não se intimidou de pregar que o Messias tinha chegado. Pregou o julgamento de Deus, diz, um fogo que nunca se apaga. Então João Batista não era uma pessoa fraca, não era um junco vacilante a balançar ao vento. Ele foi o arauto do Messias, um poderoso porta-voz de Deus. Versículo 10, Jesus continua a testemunhar, diz, este é de quem está escrito. Isto é uma referência a Malaquias 3.1. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Malaquias 3.1 que diz, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, que é, de repente virá, no tempo de João Batista, veio o Messias. Irmãos, sabem que quando João Batista apareceu, havia já 400 anos, 4 séculos, que não havia revelação de Deus a Israel. Não havia profetas, não havia mensageiros de Deus. Até que chegou João Batista. E João Batista foi diferente. Todos os outros profetas pregavam sobre o Messias, ele virá. João Batista pregou, ele já está entre nós, ele já chegou, ele já está aqui. Ele anunciou o Messias e batizou o Messias. Versículo 11, nós lemos, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. A personalidade mais poderosa que já apareceu. João Batista, a voz mais poderosa que já falou. Nunca houve um profeta maior que João Batista, diz Jesus,
com mais talento humano, com um papel mais significativo a desempenhar na história humana do que João Batista. Era incomparável. Jesus está aqui a dizer: João Batista foi maior do que Abel, maior do que Enoque, que foi arrebatado, maior que Abraão, que José, maior que Moisés, que Josué, que Davi, que Salomão, que Elias. Diz o Senhor Jesus Cristo, o maior ser humano que já viveu. Um homem de uma tremenda grandeza. Depois prossegue o Senhor, versículo 12, e desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Aqui, ao dizer faz violência ao reino de Deus, quer dizer que Jesus, o Messias, veio, encarnou, veio ao mundo e veio a ser perseguido. Não apenas ele, mas os seus seguidores. E já tinha começado com João Batista, que foi preso em testemunho da verdade bíblica. Os fariseus e os escribas vão também perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo e prendê-lo, e por fim vão matá-lo. Violência ao reino de Deus. E depois, versículo 12 diz na segunda parte, pela força se apoderam dele, quer dizer que as pessoas perdidas que ouviram a palavra de Deus, ouviram o Evangelho de Cristo e creram nele, com a sua mente decisiva, não se importaram de usar a força, a determinação que fosse necessária para alcançarem a salvação. Com coragem, sem receio de avançarem, crendo no Senhor Jesus Cristo. Porque ser um crente é ir contra a corrente. Muitas vezes pede coragem. Versículos 13 e 14, Jesus vai concluir o seu testemunho sobre João e vai dizer: todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se queres dar crédito, é este, o Elias que havia de vir. Jesus está a dizer: João Batista foi o ápice, foi o cúmulo. Ele foi o foco, ele foi o último dos profetas de Deus do Antigo Testamento. João Batista vê no espírito e poder de Elias. Como diz Lucas 1,17, Elias foi um poderoso profeta do Senhor e João Batista vem nesse espírito, nessa semelhança a Elias. Em conclusão, irmãos, Jesus está aqui a dar testemunho da grandeza de João Batista. E é um exemplo para nós. Jesus diz que João foi o maior homem que já viveu. E agora, voltando ao versículo 11, para concluir com aquela declaração final, que depois de realçar a grandeza de João Batista, Jesus diz: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E isto é tão importante. O que é que nós temos de aprender aqui? Que em toda a grandeza humana de João Batista, que Jesus aqui realça e diz: em verdade, vos digo, não houve maior do que João Batista daqueles que nasceram de mulher. O seu caráter, a sua fidelidade, o seu testemunho, tudo o que ele é, Jesus diz, tudo o que João Batista é não chega à menor pessoa que está no reino espiritual de Deus. E qual é esta grande verdade que Jesus nos quer dizer? Que para Deus, a verdadeira grandeza é sempre outra. No mundo, a grandeza de Deus é diferente da grandeza que os homens têm. Para Deus, o que é importante, de veras importante, é a grandeza de se estar no reino de Deus na eternidade. Diz, olha, a pessoa mais espetacular como foi João Batista, no mundo, como homem, não houve maior, como profeta. Mas lá no céu, o menor é maior do que ele. As coisas no céu têm uma grandeza diferente. Não nos podemos envaidecer e dizer, se João Batista foi o maior, então no céu ele é que se vai sentar ao lado. Não.
Jesus diz, lá é diferente. O menor no reino dos céus é maior que João Batista. Quer dizer, irmãos, a verdadeira grandeza é estar no reino dos céus, na eternidade com o nosso Deus, por causa da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém.